E aí, pessoal, vamos lá. Vamos ver se o preço bateu os alvos aqui que a gente tinha traçado ontem para hoje. Hoje, dia 10/11, são 22 horas e 9 minutos. Bom, ontem a gente tinha feito uma análise e traçado dois alvos para compra, né? Para o mini índice em 5 minutos. Então nós tínhamos traçado baseado no fechamento de sexta-feira e de acordo com a nossa análise, a tendência poderia continuar na forte tendência de alta. Se ele rompesse aqui, se ele poderia buscar nessa região, e se ele rompesse essa região, ele daria continuidade na tendência de alta que foi feito. Para isso a gente traçou esses dois alvos aqui, no 156.470 e no 156.750. O preço abriu, conforme a notícia também que a gente tinha falado, né, para ficar de olho, ele abriu tão forte, tão direcional na tendência de alta para dar continuidade, que ele já deu gap atingindo, passando dos dois alvos. E ele usou o nosso segundo alvo como suporte aqui, ó, até por volta das 10h35. E ele foi com um rompimento aqui bem decisivo dessa região, né? E trabalhou a maior parte do dia, praticamente o dia todo, acima da nossa média móvel, aqui de 19 períodos. Então ele realmente cumpriu com a análise que a gente tinha feito. Eu tinha anotado aqui, depois que abriu o pregão que eu estava operando, eu até botei observação que se ele perdesse essa região aqui, a gente teria esse alvo aqui para baixo. Esse alvo aqui eu tracei durante o pregão. Ele não chegou nem a mitigar as regiões de pullback aqui que eu tinha marcado para fazer as compras. Ele já foi direto mesmo, com força na tendência de alta, né, na direção da alta. E durante o pregão, que mais ou menos por volta das 11 horas, eu projetei, de acordo com esse gap, com essa enorme força de alta, quando chegou aqui por volta das 11 horas, mais ou menos, que ele começou nessa correção, eu já tinha pegado uma compra aqui, peguei uma venda até mais ou menos aqui, e eu projetei novos alvos de compra, de acordo com o gráfico de... Aqui eu projetei de acordo com esse gráfico mesmo de 5 minutos e projetei um segundo alvo de acordo com o gráfico de 60 minutos. Ele fechou o pregão exatamente no meu primeiro alvo aqui que eu projetei. 5 minutos. Ele cravou aqui no alvo, ó, praticamente, né? Então a tendência dominante hoje, né, de dia 10, foi de clara continuidade do movimento comprador. O preço ele abriu aí com esse forte gap de alta, confirmando o viés altista do fechamento de sexta-feira, conforme a análise feita aí no vídeo de ontem. Quem não viu, dá uma olhadinha no vídeo aí. Tá? Presença compradora, o preço negociou o dia inteiro acima da média móvel, e está fechado aqui no nível de 157.297. Esse é um sinal clássico de controle total dos compradores. A média móvel atuou aqui como excelente suporte dinâmico durante boa parte do dia, né? O preço ele fez uma consolidação lateral aqui durante uma maior parte da tarde ali, né? Durante a maior parte da tarde ele fez uma movimentação lateral entre o nível de 157.030. Deixa eu traçar uma linha aqui para ficar mais visível. 157.030 aqui.
colocar aqui. E esse nível aqui, mais ou menos no 157,350. Assim. Então o preço ele ficou uma boa parte do tempo aqui, da parte da tarde, dentro desse range, fazendo essa lateralização aqui. Ele ficou aqui absorvendo então os lotes nessa região. No final do pregão, ele fez um rompimento decisivo dessa região, com força, fechando ligeiramente acima da sua máxima em 157,820, cravando no alvo que eu havia projetado aqui mais cedo, que era uma devolução de lotes dos vendedores aqui de 161%. Fechamento concluindo aqui essa visão, né? Essa leitura, essa visão do que aconteceu aqui durante o dia, durante o pregão, fechamento na máxima, o rompimento da estrutura aí, dessa estrutura lateralizada aqui com força, indica aí pra gente que a força compradora ela está no seu auge. Então o mercado ele está pronto para buscar novos patamares. E hoje cedo, quando eu marquei essa projeção aqui, eu já marquei mais uma aqui, que se ele buscar novos patamares, eu tenho aqui a região, o ponto exato, 158,400 para ele buscar. Tá? É um alvo que eu busquei lá dos 60 minutos. Antes da gente marcar aqui as projeções, vamos fazer uma observação aqui sobre o impacto da agenda econômica das notícias para amanhã, dia 11, tá? Terça-feira. O dia de amanhã, ele é um dia de altíssimo impacto aqui no Brasil, tá? O principal evento econômico vai ser a divulgação do IPCA de outubro, que é feito pelo IBGE. Geralmente ele é divulgado pela manhã, ali por volta das 9 horas. Esse é o principal termômetro da inflação no país e tem o poder de reverter completamente a tendência ou dar um combustível para ela, para a continuidade dela. Tá? Então, o IPCA, quando ele vem acima do esperado, é negativo para o índice. Ele reforça a inflação, eleva as curvas de juros e pressiona o Banco Central. O mini índice ele pode fazer um forte movimento de correção nesse caso, para correção dessa alta aqui, buscando um pullback. Tá? Ou até mesmo reverter a alta, pois o capital pode migrar para a renda fixa, fazendo com que ele reverte a tendência de alta aqui para baixo. Tá? Se ele vier abaixo do esperado, vai ser positivo para o índice. Alivia a pressão inflacionária, isso é altamente positivo para o mercado de ações, dando combustível para romper as máximas aqui com força. Possivelmente buscando esse alvo que a gente já projetou aqui, tá bom? Agora vamos fazer aqui algumas projeções de níveis operacionais aqui para amanhã, terça-feira, dia 11. A estratégia deve ser esperar o dado do IPCA para confirmar a entrada, mas a prioridade ainda continua sendo compra. Tá? O cenário principal é de compra, a continuidade de alta, observando o IPCA, a notícia. Então, a entrada, se o IPCA vier favorável para a compra, a entrada deve ser no pullback, numa correção para manter a estratégia de risco retorno favorável, ou no rompimento da máxima, aqui caso o IPCA venha bom para, né, ele venha abaixo, que é bom para a alta do índice. Tá? Mas o ideal não é comprar aqui logo nesse rompimento, a não ser que ele rompa, confirme e venha buscar uma correção aqui nesse nosso alvo que ele tocou aqui. Tá? Ou pelo menos uma correção até esse topo anterior aqui. A gente pode pensar em compra daqui para baixo nas correções de pullback. Então a nossa ação principal amanhã é pensar em compra do seguinte nível de preço aqui.
Nos 57.300, uma correção mais aguda aqui próximo da média, é melhor na região aqui da média móvel, ou nesse suporte aqui da consolidação de ontem. Ó. Então aqui na região da média e nessa região de suporte, seria uma boa região aqui para a gente pegar um pullback e realizar uma compra até esse topo de novo aqui, até esse alvo aqui. Vou deixar esse alvo aqui. Então eu vou aproveitar essa linha e vou marcá-la com uma cor um verde mais clarinho. Grossá-la um pouco aqui. Possível entrada aqui. Possível correção para compra aqui nessa região. Tá? E se ele não corrigir até aqui abaixo, mas corrigir aqui até o 450, que está um pouquinho aqui acima, também é uma boa região para compra, tá? Ou seja, a nossa região de compra ela pode abranger toda essa região aqui. Preencher de verde para ficar mais um verde clarinho aqui. Bom, aqui uma correção até aqui seria ideal para fazer uma compra até o retorno desse ponto aqui. Esse é o primeiro pensamento do dia. Tá? Uma possível venda no início seria se esse preço varresse a liquidez aqui desse topo, volta aqui abaixo e confirma nesse ponto para a gente pegar uma venda até aqui também. E depois uma compra daqui até aqui. Tá? Então o gatilho nosso de entrada é aguardar após as 9 horas se o IPCA for positivo para esse tipo de coisa. Tá? E o preço rejeitar a queda. Então se o IPCA for favorável, que ele desça corrigindo e chega aqui nessa região, o preço ele rejeita essa queda, indicando que é só uma correção, e forma uma volta de compra aqui, um candle de compra aqui, aí a gente pode pegar uma compra até aqui, tá? Então esse é o pensamento inicial aí. Stop loss conforme o gerenciamento, né? Se eu entrar aqui, eu coloco meu stop aqui e busco algo aqui em cima. Pelo menos risco 2-1, 3-1, tá? Esse é o meu gerenciamento. Agora vamos fazer uma projeção. O primeiro alvo aqui para compra, uma projeção bacana de 100%, baseada no rompimento dessa lateralização aqui, seria... Deixa eu pegar essa linha aqui do primeiro alvo. Eu vou colocá-lo aqui. O primeiro alvo seria em 158.200. Então, o primeiro alvo para amanhã, o preço, se ele romper, fizer um pullback aqui, seguir, ou mesmo pegando essa correção aqui, a gente já pode pegar esse alvo aqui. E o nosso primeiro alvo de projeção mais longo seria esse aqui, 158.200. O segundo alvo, já está, para economizar que essa linha já está escrita, o segundo alvo nós vamos projetar como uma extensão aqui
de Fibonacci para mais ou menos próximo a 158.450 a 550. 158.450 vai dar bem próximo ao 158.400 que eu já projetei hoje. É um excelente ponto. Agora, se ele ultrapassar esse ponto, vamos manter o 158.400 como um alvo mais seguro. E se ele ultrapassar, nós vamos jogar então esse segundo alvo para 158.550. Um pouco mais acima. Se ele passar daqui, a gente ainda consegue fazer uma parcial e pegar um alvo melhor ali. Okay? Então, para amanhã, as projeções de alvo para compra, ele fazendo a correção inicial, nós vamos pegar, nós temos esse mesmo alvo aqui de 5 minutos, depois temos esse primeiro alvo de projeção para amanhã de 158.200, mas esse que eu já projetei hoje cedo durante o pregão de 158.400 e o segundo alvo fica projetado para 158.500. Tá? Se o dado, um segundo cenário, né? Segundo cenário, IPCA ruim para o índice, seria o cenário de venda. Se o dado da inflação for muito alto, o mercado pode realizar lucro rapidamente e buscar liquidez em níveis mais baixos. Tá? Então, para um cenário de venda, para a gente tomar uma ação aqui vendedora, uma ação de venda é só após as 9 também, se o preço romper com força vendedora, a média móvel, aqui que ele está no 57.297, a mais ou menos, deixa eu marcar uma linha aqui, $157.200 para ficar redondo. $157.200. Vou botar uma linha bem grossa aqui, tracejada na cor lilás. Então, a observação aqui é a seguinte. Se o preço romper abaixo da média com força vendedora e abaixo de 157.200, vou nem priorizar, vou botar aqui, ó, pensar em vendas a partir desse momento aqui. Principalmente se ele perder esse fundo aqui, ó. Vou até colocar aqui, vamos tratar isso aqui como uma região, tá? Se ele perder esse fundo aqui também. Aliás, aqui, ó, é o ideal. Se ele perder essa região aqui de fundo, a gente já começa a pensar em vendas. Como? Se o preço desce, testa aqui esse suporte depois de rompido, a gente vai ter esses alvos aqui abaixo que já foram testados antes, ó, até os 156.270, nós temos 3 alvos, tá? Podendo chegar até aqui, que vai dar mais ou menos com o fechamento do gap.
Se o preço vem buscar essa região, nós vamos optar por compra até esses níveis aqui mais altos de alvo, tá? Então, esse é o cenário para os alvos projetados para amanhã, terça-feira, dia 11/11. Aí depois a gente volta para ver à noite como é que foi esse dia aí. Se ele pegou esses alvos da compra, se ele pegou alvos da venda, como é que foi o pregão. Nós vamos ver só à noite, ok? Um abraço, boa operação aí a todos que estiverem vendo o vídeo. E sempre com a cautela, aguardando o resultado aí do IPCA. Bom, então a recomendação aí é uma abertura de mercado cautelosa, esperar o IPCA após as 9, a reação do preço a essa notícia em torno da média móvel, que vai ali definir o nosso dia. Bom, então é priorizar a busca por pullback de compra na região de 157.300 para surfar a tendência dominante que é de alta, a não ser que a notícia vem bem negativa para o índice, ele rompa essa região aqui para a gente pensar em vendas, tá? Voltei aqui para fazer um ajuste fino aqui com a projeção de Fibonacci, para a gente ver se fica mais ou menos coerente com esses alvos que eu acabei de projetar aqui. Peraí. Ok, essa projeção desse alvo que ele pegou aqui paga todo o stop desse pessoal que vendeu aqui. Já foi pago. Então, eu vou colocar esse aqui como segundo. Deixa eu ver, a gente tem esse alvo aqui. Fazer uma outra projeção aqui somente para conferir. Batendo aqui perfeitamente, bem próximo, aqui também. Então vamos considerar um primeiro alvo aqui nessa região, nessa linha aqui de 158.062. 158.060. Como primeiro alvo, vamos colocar esse aqui então como segundo. Como terceiro. E temos essa linha aqui, que é onde o preço pode vir e cravar também. Então nós temos todos esses alvos de compra aqui ainda. Tá bom? Voltei só para corrigir isso aqui e vamos finalizar.